Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho a questão do valor posicional dentro do sistema decimal. Da mesma forma que o sistema decimal, que também existe o valor posicional dos números, o 0 e o 1, eles representam quantidades diferentes dependendo da posição em que eles estão localizados. Na posição de um número, nós podemos observar o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho um número 8.594. 8.594 é assim que eu leio esse número por extenso. Esse número, ele está distribuído em uma determinada ordem. A ordem que já temos o conhecimento, que é unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E nesse caso aqui, deste número especificamente, que nós estamos trabalhando com esse número, 8.594, a primeira ordem, aqui, o 4, no caso, que faz parte da primeira ordem, ele significa que é 4 unidades. Então, ó, a primeira casa aqui significa 4 unidades. 4 unidades. O número 9, que está na segunda posição, na segunda ordem, ele está na casa do quê? Das dezenas. E nesse caso aqui, nós dizemos que são 9 dezenas. 9 dezenas. O número 5, no caso, está na terceira ordem e dizemos que é 5 centenas. Então, são 5 centenas. E, por último, a quarta ordem deste número decimal está o número 8. E dizemos que 8 significa 8 unidades de milhar. Por quê? Porque saímos da classificação das unidades simples e começamos a classificação das unidades de milhares. Por isso que o número 8, que é a quarta ordem neste caso deste número, ele está localizado na casa da classe dos números milhares. No caso, seria a unidade de milhar. No caso, são 8 unidades de milhar. São 8 unidades de milhar. De milhar. E nós podemos observar outra coisa diante da classificação e o posicionamento do valor no número dentro do conjunto dos números naturais. A posição dos números, ela é fácil de nós localizarmos. Por exemplo, vamos citar outro exemplo aqui de outro número. Vamos supor o número 60.328. O número 60.328, vamos agora classificá-lo de acordo com a classe de cada um dos algarismos que compõem o número 60.328. Nesse caso, fazendo a divisão deste número, nós podemos localizá-lo ele desta forma. Neste caso, o 6 significa o quê? O 6 vai representar dezena de milhar. Por quê? Porque está na ordem das dezenas, que é a quinta ordem. Dezena de milhar. O 0, neste caso, ele está representado na unidade de milhar. Unidade de milhar. O 3 está na casa ou na classificação da classe das centenas. Centena.
O 2 está na ordem das dezenas e o 8 está na ordem da classe das unidades. Então, eu tenho 8 unidades, 2 dezenas, 3 centenas, 0 unidade de milhar e 6 dezenas de milhar. Nós podemos observar que tanto o 0 como o 1, dentro do sistema de decimal, eles assumem posição diferente dependendo da ordem em que eles estão. No caso aqui, esse 0, ele está representando o quê? A unidade de milhar, já que o número é 60.328. Por isso que é muito importante nós entendermos o valor posicional que fica localizado cada número de acordo com a sua classe, de acordo com a sua posição, sua localização. Podemos citar outro exemplo para facilitar o nosso entendimento da posição e localização do número dentro do sistema de numeração decimal. Eu vou citar outro exemplo aqui. Vamos supor o número 2042. 2042. O número 2, ele está na ordem da unidade. Então, unidade, a palavra unidade representa 1. Então, nós podemos o quê? Representar 2 vezes 1. Porque esse 1 aqui representa justamente a unidade. Aqui eu tenho o 4. O 4 está em que ordem? Está na ordem das dezenas. Então, dezena, a palavra dezena representa 10. Então, eu posso representar o 4 desta outra forma. 4 vezes 10. Por quê? Porque não é 40? Aqui, 2042. Então, eu posso representar o 4 vezes 10, que dá 40 centenas, dezenas. Eu tenho aqui o 0. O 0 está em que ordem? Está na ordem das centenas. Eu posso representar o 0 como? 0 vezes 100. Porque centena vem de 100. E por último, eu tenho aqui o 2. O 2 está em que posição? O 2 está na posição da ordem de unidade de milhar. Já vem de 1000. Por isso que o 2 eu posso representar desta forma. 2 vezes 1000. Então, nós podemos observar, conforme o sistema de numeração, que a ordem dos números ou a classe dos números é muito importante para que nós possamos melhor posicionar a localização de cada número em sua ordem. Lembrando que no sistema de numeração decimal, a ordem dos números na sua posição, ela faz diferença. Então, nós iremos fazer um exercício baseado no que a gente está estudando, no valor posicional de cada número no sistema decimal. Tá ok, galera? Então, a nossa aula fica por aqui. Um abraço, até a nossa próxima aula.